sejam todos bem-vindos. É um prazer e alegria poder estar aqui recebendo-os, mais uma vez para esse nosso bate-papo semanal. Sejam bem-vindos, aos irmãos de corrente e a todos aqueles que já conhecem o nosso trabalho. Quem não conhece, da mesma forma, já se sintam que são de casa. Isso é o mais importante a cada encontro que realizamos aqui. Hoje, em especial, eu queria resgatar um pouquinho da nossa conversa da semana passada. Quem está nos acompanhando aí as conversas de terreiro, que são os bate-papos descontraídos, vai se lembrar que nós falávamos no último rito de terça que o investir na espiritualidade, aliás, falamos isso também no sábado, que investirmos na espiritualidade é sempre uma ótima escolha. Assim como a gente faz quando investimos na saúde, na academia lá para ficar com o corpo em dia, quando investimos numa corpo para ficarmos bem vestidos, não é assim? Então todo investimento sempre tem um propósito, não é diferente com a espiritualidade. E quando nós enfatizamos essa importância de investirmos na espiritualidade, a gente precisa delimitar alguns aspectos. O primeiro deles, que espiritualidade para nós não está vinculada como costumeiramente as pessoas pregam, não está vinculada ao aspecto específico e literal da religião. Tem muitas pessoas que não são religiosos e têm espiritualidade. E tem muitas pessoas que têm a espiritualidade, às vezes são poucos religiosos. Então isso tem que ficar muito claro para nós. Então a espiritualidade é mais ampla e nos remete a uma escolha íntima, voluntária, uma conexão com o que a gente chama de sagrado. E o sagrado ele pode estar em qualquer ambiente, desde que em sintonia com as leis espirituais, com as leis universais. Avançando por esse caminho, eu lia hoje uma das mensagens do nosso livro, de nossa autoria, que é Assim Falar os Guias. Eu não vou lembrar aqui o número da lição, mas é uma que fala bússola, Deus, a bússola espiritual, do caminho espiritual. Salvo engano, ali entre a página 86 até a página 90. E curiosamente eu li o início dessa mensagem. Aliás, fica aí uma boa indicação para vocês, tá? Se vocês quiserem refletir sobre as mensagens espirituais, esse livro geralmente trazem ótimas mensagens que fazem com que a gente possa refletir sobre vários aspectos. Aliás, os quadros trazem fragmentos dessas frases. E aí nessa mensagem, o mentor vai dizer que paira sobre a Umbanda uma proteção espiritual, que ele vai chamar de manto sagrado. E esse manto sagrado, evidentemente, está aqui a Dambiara, que não me deixa mentir sozinho, hoje ela está aqui de frente para mim, foi uma das pessoas que participou intensamente da transcrição dessas mensagens. E aí tudo aquilo que vem metaforizado nas mensagens, a gente coloca entre aspas, justamente para que a pessoa possa parar ali naquela aspa e falar, o que quer dizer com isso aqui? Algumas vezes nós explicamos na nota de rodapé embaixo. Mas nesse caso não tem a explicação. Esse é um ponto curioso da mensagem. Que fala do manto sagrado estendido sobre o Umbanda, mas não explica, e nem nós tivemos a perspicácia de poder, de alguma forma, trazer essa explicação. Eu queria compartilhar disso com vocês. A gente fala muito da cobertura dos orixás, a gente fala muito das linhas de força de transmissão, que são as que verdadeiramente regem o mundo. A gente fala dessa coroa sagrada da divindade, que são 7 espíritos de luz, que para nós na Umbanda são os orixás. Tanto é que a tradução literal de orixá, na tradução mais antiga, é araxa. Então Ara é luz, chá é senhor. Então o senhor da luz. E na Umbanda, dentro desse governo oculto, nós temos 7 araxas. A gente conhece como os nomes de Orixalá ou Ogum, mas são 7 espíritos de Deus. E são eles que comandam todo o processo. E o que paira então sobre nós, que eu estou chamando aqui de manto? Senão essas linhas de força desses orixás. E aí a gente precisa compreender 2 mecanismos básicos. O primeiro deles, que quando a gente fala que a junção dos 7 orixás é esse manto que cobre a humanidade, como é que a gente incorpora esses valores? Nas fases que vai se progredindo a humanidade. Por isso que a gente já falamos em outras oportunidades, o primeiro orixá, que é aquele que vai chamar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo, é o orixá Ogum. É o guerreiro cósmico, é aquele que vem à frente abrindo o caminho.
Ou seja, ele quer nos levar para onde? Para esse sagrado que eu estou aqui me referindo. E ele é o primeiro orixá, o que vem à frente abrindo caminho. Tanto é verdade que a maioria dos expoentes que trouxeram essa palavra, Umbanda, nos primórdios, né, do movimento, quase todos eles eram emissários de Ogum. Então eles vieram abrindo caminho para o movimento umbandista. O movimento umbandista, ele vai passar obrigatoriamente por 7 fases. Só para vocês terem uma noção, o nosso planeta está na segunda fase de Oxóssi, iniciando a segunda fase, são 7 fases. E quando se completa uma dessas fases, a gente chama de ronda kármica. Para não entrar em muito detalhe, só para vocês pegarem um pouquinho do que eu estou dizendo assim, de forma bem resumida, uma ronda kármica, que é o ciclo completo de um orixá, ele perfaz nas raças. Então nós somos a 5ª raça, nós somos a 5ª sub-raça da 5ª raça raiz. Quando a gente completar 7 sub-raças dessa primeira raça, a gente fez uma ronda kármica. Para um ciclo completo, vão ser 7 rondas. Então, se nós estamos na 5ª raça, que é a ariana, que já passou por aqui, a pré-adâmica, muito próximo dos homens da caverna, né, dos pitecantrópicos heréticos, do homem de Neandertal, o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe o que sabe, somos nós. Depois veio a raça adâmica, que eram os vermelhos, depois os lemurianos, né, que são os negros, né, são os descendentes diretos, depois os atlantes, né, que eram os cabelos, que eram os loros dos olhos azuis. Está aí, inclusive, o mentor dessa casa é um atlântico. E nós, a raça branca. Quando completar 7 raças, fez uma ronda kármica. O planeta vai passar por 7 rondas kármicas. E dentro desse movimento que a gente chama de Umbanda, nós ainda estamos na segunda fase, que é a fase de Oxóssi. O primeiro é o guerreiro cósmico, que é o Ogum, tem muito a ver com esse rito nosso. Ele vem à frente abrindo caminho, chamando as pessoas, mostrando que existem espíritos que zelam pela humanidade. Depois que abarcou todo mundo, aí entra o Oxóssi, para catequizar, para trazer a filosofia, para mostrar que a Umbanda tem fundamento, para mostrar que a Umbanda tem dentro do seu corpo filosófico como ponto de convergência o sagrado, que é comum a todas as religiões, que é comum a todos os saberes. Ah, como assim, Márcio? Simples. Nós temos 4 bases de assentamento da doutrina maior, que é a filosofia, a ciência, a arte e a religião. É como se fosse representado na base dessa pirâmide aqui, esses 4 lados. Quando esses 4 lados começarem a dialogar, a conversar e a convergir, eles vão encontrar um ponto comum, que é o topo da pirâmide. Esse topo, que é o encontro dos 4 saberes, da ciência, da filosofia, da arte e da religião, vai levar ao que a gente chama de protossíntese religio-científica. Somou os 4 saberes, vai gerar um. Esse é o protossíntese religio-científica. É o éter. É quando a gente já estiver vibrando no éter. Nós ainda estamos muito dimensional e muito material. Rompida essa 5ª fase, aí vai abrir caminho para outras 2, que são os ensinamentos de Emmanuel e de Orichala, que é a última, que é espiritual. Então nós estamos muito distantes ainda de alcançarmos esse desiderado. Mas a gente precisa começar agora. E esse é um outro ponto, né, que eu falava na semana passada. Que todos nós temos um livre-arbítrio, que numa tradução mais simples, né, na nossa linguagem, é a escolha. E aí eu até brinco, quando a gente faz escolhas boas, nós vamos bem. Quando a gente faz escolhas ruins, nós vamos mal. Isso é um poder que todos nós, como seres espirituais, temos por outorga do Pai. Então, escolher ser feliz ou escolher ser triste passa, acima de tudo, pelo nosso poder de vontade. E aí, para não ficar extensivo, né, porque já passamos do horário, quando a gente fala de poder de vontade, só para vocês entenderem, eu costumo traduzir da forma mais simples para vocês, que ter poder de vontade é não ser subjugado por outro. Não importa se é na matéria ou se é fora da matéria. E se acontece a simbiose dos 2 planos, então, por exemplo, uma obsessão espiritual, poder de vontade fraco, porque a gente está na matéria que é mais densa e é subjugado por uma consciência que está fora da matéria. Mas nós temos auto-obsessão.
que é aquelas geradas por nós mesmos. E aí denota mais uma vez que o nosso poder de vontade está ruim. Quando nós temos essa ciência, e a gente decide realmente colocar vontade na existência, não importa se ela é física, dimensional, como nós estamos aqui, ou se ela é no plano astral, a gente começa a dominar o destino. E, sendo senhor do destino, a gente passa a ser senhor da própria vontade e da própria consciência. E aí não abrimos espaços para que outros concorrentes possam conjugar conosco. Ah, mas aí não seria muito egoísmo? Conjugar os aspectos bons, tá valendo. Mas conjugar os aspectos ruins não está valendo, não. E foi o que eu falei para vocês aqui na semana passada. Não há como, ainda que por melhores que sejam as leis humanas, delimitar o progresso espiritual da humanidade. Criam-se tratados, já falei sobre isso também, criam-se separações territoriais, que cada um é dono do seu território. Assim, olha as brigas que estão acontecendo aí. Não adianta. Enquanto não estivermos alinhados à espiritualidade e às verdadeiras leis que regem esse universo, nós vamos ser subjugados pela vontade humana. Não importa se é dos mais poderosos ou menos poderosos. E aí existe aquele pentagrama, né? Não sei se eu vou lembrar ele todo de cor aqui, mas nós vamos ter um poder econômico controlando o poder político. Quem tem dinheiro controla os políticos. Nós vamos ter um poder político que comanda o social. E aí só puxando a sardinha para o lado deles. Nós vamos ter um social comandando o cultural. E aí inclusive entra a espiritualidade. E por último a própria espiritualidade. Olha como que está andando a humanidade. Você tem um econômico que domina o político que domina o social que domina o cultural que domina o espiritual. Qual que é a saída? Inverte. Essa é a proposta. Um espiritual que comanda o cultural, um cultural que comanda o social, um social que comanda o econômico e um econômico que comanda o financeiro. É simples. Só que a humanidade enfia os pés pelas mãos. O que prega o mentor dessa casa? Aliás, prega não seria a palavra mais adequada. O que ensina? O que dissemina o mentor dessa casa? Educação e cultura com espiritualidade. É o tripé. E se temos alguma questão mal resolvida na sociedade, está aí a solução para a maioria dos problemas sociais. Reflitam sobre isso. E utilizem o poder de vontade para as coisas boas, enquanto é tempo. Nós temos poder de escolha. Todos vocês têm poder de escolha. E se decidimos ir bem na vida, nós vamos bem. Mas se não escolher, um bom rir para todos vocês. A nossa